Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, então, muito prazer, meu nome é Fernando, sou marceneiro e hoje, pessoal, como vocês viram na capa aí, a gente vai ensinar a ferrar uma porta de giro, essas portas internas, portas de banheiro, beleza? Então não perde nenhum pedacinho, pessoal, acompanhe muito o vídeo. Esse vídeo provavelmente a gente vai dividir ele em umas 3 partes. Primeiro eu vou ensinar ali sobre as forras, né? Em algumas regiões questão de caixilho, outra ferrando a porta e por último ali montando lá na obra, beleza? Então não perde, acompanhe o vídeo e bora! Pessoal, então vamos falar um pouquinho, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é a gente comprar o nosso material, né? O que a gente tem que comprar para a porta de giro, né? As forras ou o caixilho. Normalmente quando a gente compra, elas vêm nesse formato aqui. Então ela vem com uma cabeceira bem grande, né? Então a gente tem que cortar e fazer o rebaixo dela. As duas pernas, né? Então você consegue já numa madeireira ou numa marcenaria já pedir a largura correta já da parede que deu lá na obra de vocês. Então é sempre bom verificar também, né? Sempre uma parede embaixo, no meio e em cima. Sempre vai pela mais larga, porque depois, né, a gente consegue planando a vista e a gente consegue ir adaptando para ela ficar bem bonita. E as folhas de porta também, né? Pessoal, tem um vídeo meu aí que fala sobre questões de portas. Essas daqui são portas que vão ser para verniz, então elas são portas sarrafiadas, então o enchimento dela por dentro é todo com pedacinhos de madeira, né? Acompanhe o vídeo, pessoal, no decorrer aí eu vou comentar sobre algumas dicas, né? Porque para quem sabe, pessoal, quando a gente faz uma porta, né, onde vai a fechadura, tem que ter um maior enchimento aqui. Como que vocês sabem qual dos lados que a gente vai colocar? Ao decorrer do vídeo aí, pessoal, eu vou explicar bem certinho. Questões de ferragem, pessoal. Então, o que o meu cliente comprou aqui? Ele comprou, vão ser 3 portas de quarto e uma porta de banheiro. Então, a fechadura de banheiro, então, eu solicitei para ele para comprar com roseta. Então, a roseta, pessoal, é que tem essa chavinha aqui de banheiro, né? Então, futuramente, se houver um caso de alguma emergência, né? Pelo lado de fora vocês conseguem, porque o lado de fora ele fica assim, então com uma chave de fenda você consegue abrir a parte de dentro, se uma criança um dia ficar. Então, algo bem, né, interessante. As fechaduras do quarto dele, pessoal, ele optou em não querer chaves internas. Então, ele optou em ter como fosse para fechaduras externas, chaves com cilindro. Então, né, funciona também perfeitamente, né? Dobradiças, pessoal, como essas portas sarrafiadas, ela tem um peso um pouco maior do que porta de colmeia, então eu falei para ele, vamos colocar umas dobradiças um pouco de melhor qualidade, né? Então, para quem não conhece, pessoal, isso aqui são dobradiças com anéis, né? Então, ela não tem aquele pino que a gente consegue tirar ela. São dobradiças de inox, dobradiças com rolamento, a gente fala, né? Com anéis aqui. Então, a qualidade dela, pessoal, é muito superior, né? A essas dobradiças de asas normal com pino, sabe? Ela é de inox, né? Então, são dobradiças bem bom. Você encontra no Mercado Livre com um preço bem acessível, pessoal. Um jogo desse aqui com 3 dobradiças, a gente encontra de 35 até uns 50 reais, dependendo da loja, né? Lembrando, pessoal, isso aqui, como é porta interna, são dobradiças de 3 por 2,5. Para uma porta externa, né? Para uma porta maciça, é interessante usar dobradiças de 3 por 3,5, que daí o tamanho dela é maior. Se me perguntam, por que tem o canto redondo aqui? Isso aqui é mais questão de usinagem, pessoal, que fica um pouco mais simples, né? Mas também tem a de canto reto aqui, a única coisa só que depois tu tem que cortar com o formãozinho aquele canto, né? Porque quando a gente faz a usinagem com a tupia, então ela já acompanha a fresa aqui, ela já acompanha aquilo ali. Fechou? Pessoal, vamos lá então para o vídeo então. Pessoal, então aqui sobre forras, né? Cuidem bastante quando vocês vão comprar. Então aqui, ó, um cliente comprou uma forra que é para ser cedro, mas isso aqui nunca foi cedro, né? Isso aqui, pessoal, é um cambará, para quem conhece, né? Só pelo brancal aqui, né? É uma madeira bem similar ao angelim, pedra, né?
Porém, pessoal, eles venderam aqui para o meu cliente como fosse cedro. Totalmente, né? Eu acho que não foi legal, né, da parte deles, né? Para uma pessoa que entende de madeira, né, já fica bem, né? A gente já fica com o pé atrás. Aqui, daí, a gente tem aqui de Tauari e também Tauari. Aqui ficou um pouquinho marcado, mas não tem problema, vai ficar para trás, né? Forras com friso já para a questão de chumbamento, né? Eu vou colar tudo com espuma PU, então vai ficar bem interessante, né? Então, pessoal, o que eu vou falar sobre as forras já, né? Vamos começar então aqui. Pessoal, quando a gente vai comprar uma forra, né? Então ela vem assim em formato bem rústico mesmo, né? Então ela não tá lixada, né? O rebaixo aqui tem que cuidar realmente para ver se a porta ela é de 3 ou 3,5. O que significa isso, né? A espessura da porta, se ela é 3 ou 3,5, então isso influencia também no rebaixo aqui da forra. Se a forra de vocês vão querer com o batente, com amortecimento, o que seria isso? É quando a gente coloca essa borrachinha aqui, ó, pessoal, aqui no cantinho, para quando a porta bater, ela amortecer, né? Então, quando acontece isso, que vocês querem utilizar a borrachinha, pessoal, a gente tem que fazer um outro tipo de usinagem aqui. Verificar também se vocês vão querer borracha em todos os lados, nas duas pernas e na cabeceira, ou somente na perna onde que vai bater a porta, né? Aqui, pessoal, a gente tem ela em 3,7. Quando a gente faz com a borracha, a gente deixa 4,2. A gente deixa 5 milímetros a mais. E aqui a gente também daí faz uma usinagem, né? A gente passa uma serra aqui, que é onde que a gente vai encaixar a borrachinha bem aqui nesse cantinho aqui. Então ela fica bem nesse formato aqui. Então, de forras, é isso daí. Então, sempre verificar a espessura de porta, se vai usar borrachinha ou não, né? E depois dar um acabamento um pouco melhor, uma lixada, para a forra não ficar com um canto vivo, ó. Se a gente passar a mão aqui, certeza que a gente vai pegar aqui uma farpa na mão, tá bom? Bem, pessoal, então aqui a minha cabeceira, normalmente, quando a gente compra, né, ela sempre vem com 1 metro de comprimento. Como que eu vou saber o tamanho correto que eu tenho que cortar essa cabeceira aqui para caber uma porta de 80 por 2,10. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter. Primeiramente, pessoal, sempre utilizem o mesmo equipamento, né, de medida, tanto para porta para forra. Por que isso? Se eu medir com 1 metro, ele pode dar uma medida, e se eu medir com a trena, também ele pode dar alguma outra medida. Então, sempre cuidem com isso daí. O que eu faço então? Primeiramente, pessoal, né? Vou colocar as duas pernas de forra aqui e vou medir quanto que deu a minha medida interna entre elas. Olha como que eu coloquei minhas forras, né? Então aqui, pessoal, deu 1,9, então 19 milímetros. Então depois, quando eu for fazer lá, eu vou deixar ela passando 19 milímetros, mais uma folga de 7 milímetros, entre 5 a 7 milímetros de folga na largura da porta. Sempre utilize o mesmo metro para medir a porta. Por mais que seja uma porta de 80 por 2,10, pessoal, eu já peguei porta que teve 82, 83 milímetros. Quando a gente dá folga na forra, na cabeceira, ela não fica legal. Daí a gente tem que ficar sempre abrindo ela com cunha. Então, não é interessante. Então, meçam primeiro a porta, confiram, ver se tem 80 por 2,10 para depois fazer lá. Então, primeira coisa, vamos destopar aqui e vamos fazer um rebaixo aqui, pessoal, de a espessura da nossa forra do caixilho aqui, que é de 3 centímetros. Então, o primeiro passo vai ser isso daqui. Então, eu vou na serra ali e vou fazer isso daí. Pessoal, então assim, ó. Então, primeiro passo, né? A gente destopou um lado para deixar ele no esquadro, né? E a gente fez esse rebaixo aqui, que é onde que vai entrar aqui a cabeceira da forra. Então, agora, o que a gente tem que fazer, né? Então, com aquela medida que a gente tirou aqui entre forra, ó, 1,9, 19 milímetros. Então, o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai passar 19 milímetros também na nossa forra. Então, aqui, ó. Então, a gente faz passar 19 milímetros. Deixa eu dar uma ampliada. Ó, a gente faz passar 19 milímetros e aqui a gente vai medir aonde deu 80. Então, ali, ó, se vocês notarem ali, eu coloquei já 80,5, que é 5 milímetros que a gente deixa na
folga 2 milímetros lá atrás na dobradiça e 3 milímetros na frente. E lá no final, pessoal, mais 3 centímetros, que é onde que a gente vai ter que fazer aqui, né, o nosso rebaixo bem similar. Pessoal, o que a gente pode fazer já como uma dica, né? Então, sempre, pessoal, para uma porta de 80, então ele sempre vai dar mais ou menos ali, ó, 84,7,6. Então, se vocês quiserem já destopar uma forra, uma cabeceira sempre 5 centímetros, 50 milímetros a mais do que a largura da porta, só para vocês não ficarem com tanta madeira aqui, fica bem a critério de vocês. Então, por exemplo, né? Para uma porta de 60, então 64,7 seria a medida externa. Uma porta de 70, 74,7. Uma porta de 80, 84,7, que foi o meu caso que deu aqui. Uma porta de 90, 94,7. Isso daqui, pessoal, para uma porta de giro. Eu escuto muito pessoas falando assim, é uma porta de abrir. Pessoal, mas uma porta de correr lá não abre também? Uma porta pivotante, ela não abre? Então, assim, ó, isso aqui, pessoal, a gente tem que aprender, né, a falar uma porta de giro, né? Então, sempre lembrem dessa dica. Então, 4,7 sempre a mais na cabeceira em vista à porta de vocês. Então, sempre confiram também, a porta lá tem 80? Pô, tem 80. Então, a gente vem e coloca aqui 80, deixa mais 5 milímetros de folga, né? Então, 80,5, depois mais 3 centímetros, que é a espessura da nossa forra. Fechou? Pessoal, essa é a dica de forras, né? Então eu vou cortar aqui agora, vou fazer o rebaixo. Aí depois tem mais uma dica aí nas forras e a gente termina o nosso primeiro vídeo. Fechou? Valeu, galera! Pessoal, então forras feitas. Então, olha só, cabeceiras já cortadinhas, tudo bem certinho, né? Aqui do meu cliente são 4 portas, né? Tudo 4 portas de 80 por 2,10. Pessoal, aqui, ó, tamanho da perna. Então, o que a gente vai fazer? Se a porta ela tem 80 por 2,10, eu deixo sempre, pessoal, 10 milímetros a mais, 1 centímetro. Então, se a porta ela tem 2,10, eu corto essa peça aqui com 2,11. Por quê? Normalmente em cima, pessoal, a gente deixa entre 2 a 3 milímetros de folga a porta aqui para a cabeceira, né? Daí vai ficar 7 milímetros. Pessoal, parece que é muito, mas a gente tem que cuidar bastante nessa questão, assim, pessoal, do piso, né? O piso normalmente, pessoal, ainda mais que é uma porta interna, né? Se fosse uma porta externa, a gente teria que ter um pouco mais de cuidado, porque 7 milímetros é isso daqui, fica passando muito vento, inseto, tudo, né? Mas como é uma porta interna, às vezes o piso, pessoal, ele é meio desnivelado. Então, sempre quando vocês vão abrindo a porta, ela fica raspando no chão, né? Então, ela fica dando aquelas marcas, né? Quando a gente trabalha com portas copiadas, o que é uma porta copiada, né? Tipo, pega o cupim, uma porta estragou, a gente vai lá e coloca... vai copiar a porta. Copiar nos mesmos lugares das dobradiças, da fechadura, tudo. Então a porta ela se torna padrão. Ela não precisa ficar planando embaixo, cortando, né? Deixando ela no nível para não ficar raspando no piso. Então eu deixo ali 2 milímetros a mais, pessoal. E a gente não tem essa incomodação aí de ficar pegando uma porta, né? Então isso é uma dica que eu faço, né? Então... É um cuidado que eu sempre tenho, porque, galera, eu já instalei muita porta na minha vida, então, e essas muitas deu esse problema. Então, a porta, ela deixa de ser padrão, de você ficar sempre, né, pegou lá no canto, na ponta ou atrás, e tem que ficar planando, e, isso daí é só incomodação. Fechou? Outra dica que eu dou, pessoal, sempre então cortei minha forra aqui, já estou no tamanho certo, né? O que eu sempre faço? Eu sempre faço uma marcação na parte de cima, então eu venho e faço um risco aqui. Esse risco ele não aparece, porque depois a forra ela vem e tampa aqui, né? Então o que a gente tem que cuidar? A gente tem que saber o lado da porta. Como que a gente sabe o lado da porta, né? Então, primeiro a gente vai lá, tira... né? Se é uma porta direita, a largura da forra, né? Uma forra 17, 15, 12,5, 12,6. Então, a gente olha a largura de forra e vamos ver o lado da porta.
Então assim, ó, se vocês verificarem lá na casa de vocês, a porta ela nunca abre para o mesmo lado. Às vezes uma é esquerda e outra é direita. Como que a gente faz, né? Então, o seguinte, pessoal, você está do lado de fora do teu ambiente. Então, tô do lado de fora do meu ambiente. Então, eu vou abrir uma porta nesse sentido aqui, ó. Então, eu peguei na minha fechadura e vou abrir para lá. Esse abrir para lá, pessoal, é uma porta esquerda, né? Eu vou pegar aqui na minha fechadura, na minha maçaneta e vou abrir uma porta para lá, uma porta direita. Então é sempre você do lado externo do ambiente é para onde você vai abrir uma porta, né? Então assim, ó, vou comprar uma porta aí, kit pronto pela internet. Então eles sempre perguntam qual que é o lado da porta, se é uma porta esquerda ou direita. Então lembre, lado externo do ambiente eu vou abrir a porta. Pro lado que ela abrir é o lado dela. Ou, se vocês quiserem, só que esse é o correto, pessoal, né? Que é o lado dela. Mas só para tirar a via de dúvida, a prova real, entra dentro do ambiente e aonde vocês vão ver a dobradiça. Vocês vão ver essa parte da dobradiça. Então, se ela estiver no meu lado esquerdo, ela vai ser ao contrário. Então, ela vai ser uma porta direita. E se tiver essa dobradiça aqui no lado direito, ela é uma porta esquerda. Então, de dentro do ambiente é sempre ao contrário. E o lado de fora é para onde ela abre. Fechou? Dica valiosíssima. Assistam o restante do vídeo que vai ser top. Fechou? Galera, espero vocês na parte 2 e até mais. Fechou? Fui!